do Circuito de Verão do Fonotrade. Hoje nós temos a doutora, já é doutoranda, né? Júlia Macedo, para o nosso curso. A Júlia é a nossa companheira, a nossa professora de muitos cursos. Ela está conosco há muito tempo nos nossos cursos de aprimoramento, os nossos cursos de laser terapia, os cursos de atualização, os cursos de aprimoramento específico da área de voz. E como eu já falei nos outros minicursos, esse projeto ele foi pensado para vocês, junto com os nossos professores, em retribuição ao fato de vocês estarem sempre conosco. E como no ano passado a gente trabalhou muito, esteve tanto tempo juntos, como a gente colocou antes, a gente queria retribuir, né, todo esse carinho que a gente recebeu e recebe desde o início do nosso trabalho. A Fonotrade, ela atua na área de coordenação de cursos desde 95, então eu posso considerar que já são 25 anos, e eu tenho visto aqui, nos acompanhando, né, agora, nessas janelinhas, né, alunos que vêm desde aquela época. Isso é muito gratificante. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês por estarem conosco nesse circuito de verão. O nosso módulo hoje, o nosso minicurso hoje, é tipos de tubos na terapia vocal. E quem ministrará a aula hoje será Júlia Macedo, que é fonoaudióloga, especialista em voz e motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em Ciências da Reabilitação pela Unopar, doutoranda em Ciências Biomédicas pela Universidade Rosário, Argentina. Então, Júlia, faça uso da palavra. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E boa aula para vocês. Vamos lá. Eu que agradeço, Alegra. Agradeço também a presença de todo mundo. Estou super feliz aqui que a gente está em bastante pessoas. Sei que voz, dentro da área da fonoaudiologia, ela tem uma particularidade. Ou as pessoas amam, são apaixonadas, ou elas estão querendo entrar na área de voz, porque é uma área que, de certa forma, aparece muito na mídia, ou ainda é uma área que as pessoas falam, eu atendo tudo menos voz. Então, geralmente é um público, eu brinco sempre, eu trabalho com as meninas das outras áreas aí que estão participando também desse circuito, eu falo assim, sempre sobra ou grande parte da turma para mim, ou um ou dois. Então, eu estou muito feliz que nós estamos em 154 pessoas que se interessam pelo tema. Quando a Alegra me propôs, enfim, falar um pouquinho sobre algo em um tempo, de certa forma, curto, mas também que pode propiciar para vocês algum aprendizado, eu falei, Alegra, bom, a gente pode falar sobre muitas coisas, mas eu acho que dá para a gente falar de algo mais prático, que dá para trazer para vocês um panorama bem geral disso e também trazer alguma prática, algum conhecimento. Depois eu vou deixar, óbvio, no finalzinho para vocês fazerem algumas perguntas e tal. Eu vou deixar aqui o chat aberto para tentar, enfim, ir acompanhando aqui algumas coisas com vocês. Mas eu quero trazer, na verdade, algumas diferenças, eu acho, do que vocês já viram até então sobre tubos, trazer algumas novidades do que se tem na área e também instigar vocês a ficarem nessa área junto comigo. Depois me contem aí um pouquinho se vocês são da área da voz, se vocês atuam, se vocês usam os tubos, se vocês já fizeram algum curso específico de tubos. Então, para a gente poder ter um pouco uma troca sobre isso e eu entender ainda a prática de vocês com essa ferramenta. A Alegra já me apresentou, eu sou de Umuarama, no interior do Paraná, então o bom do online é isso, que a gente pode se conectar com pessoas do Brasil todo, né, até fora, e falar um pouquinho da nossa experiência relacionada a isso. Então, a proposta é a gente falar um pouquinho sobre tipos dos tubos na terapia. É óbvio que eu vou falar para vocês
principais aplicações, mas não tem como eu falar de cada aplicação em específico, como usa e tal, porque são muitas, mas eu quis trazer um panorama geral, porque as pessoas sempre falam, ah, só tem tubo de silicone? Só usa tubo de silicone? Usa tubo no ar? Usa tubo na água? Como é que eu faço isso? E aí vocês vão ver que fora daqui tem muitas outras novidades, né? Tem tubo de metal, tem tubo que tem furos. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, porque realmente é uma ferramenta que está sendo difundida há muito tempo aí a nível mundial. Então, acho que vale a pena a gente conhecer para quem não conhece, e para quem já conhece, vale a pena a gente rever, repensar algumas coisas juntos relacionados a isso, tá bom? Eu coloquei, óbvio, algumas fotos de alguns artistas para começar, porque eu acho que os tubos ficaram muito em evidência assim. Algumas pessoas, alguns de vocês com certeza, quando já atenderam algum paciente, muitas vezes vem um professor e fala assim, ah, eu vi fulano soprando um tubo, soprando um canudo, e aí eu quero usar aquela ferramenta também. Então, acabou que por as pessoas verem isso na mídia, isso acontecendo, saiu reportagem, teve aquela novela da Chayenne, não sei se vocês lembram, que ela usava, que ela era uma cantora. Então, isso acabou difundindo muito, e aí caiu na mídia e isso ficou muito em evidência. Mas as pessoas sempre perguntam assim, mas para que usar tubo, né? Qual é a justificativa de eu usar um tubo para terapia de voz? O que isso pode me beneficiar? O que isso pode trazer para mim? Toda vez que eu penso em usar um tubo de qualquer um deles, pensando no de silicone, deixa eu pegar alguns aqui para vocês, mas depois eu vou mostrar melhor, ó. Mas pensando no de silicone, pensando no tubo de vidro, pensando no próprio canudo de refrigerante, no canudo de pirulito. Estão vendo? Olha, toda vez que eu penso em usar qualquer um desses tubos, por que eu uso? Porque uma das formas da gente conseguir melhorar vários parâmetros importantes da voz é quando eu aumento a impedância dentro do trato vocal. O que é isso? Quando eu aumento a energia, a inertância e o equilíbrio de pressões que estão acima e abaixo da prega vocal, sub e supraglótica. E aí, como eu faço esse aumento de impedância? Quais são as formas de eu aumentar? Por exemplo, quando eu protruo os lábios, então quando eu faço, por exemplo, quando eu faço um abaixamento de laringe, porque isso gera um alongamento, por exemplo, quando a gente faz um sugar espaguete, tudo isso são formas de alongar o trato vocal. E uma outra forma da gente alongar o trato vocal é o quê? Usando um tubo, usando um canudo artificial. Quando eu coloco um tubo, qualquer um deles que seja, eu alongo o trato vocal. E com isso eu aumento a energia dentro desse trato. Então, a hipótese para se usar um tubo é eu fazer um alongamento do trato vocal por meio de uma semioclusão, ó, porque eu ocluo, mas é uma semioclusão, porque ainda tem um buraco aqui no meio, vaza um pouquinho de ar e tal ali do lado. E com esse alongamento por meio dessa semioclusão, eu consigo melhorar as diversas características e parâmetros vocais. Então, por isso que essa é uma das coisas que a gente justifica, na verdade, a gente utilizar o tubo como uma ferramenta mesmo para treino vocal, tá bom? E aí, óbvio que eu não consigo entrar em toda a parte de fisiologia, mas só explicando algo importante para vocês compreenderem, os tubos, eles estão dentro de uma classe grande de exercícios, que são os exercícios de trato vocal semiocluído. Vocês já devem ter ouvido esse nome. Aí vocês falam assim, nossa, mas isso é uma classe nova de exercícios. Não. Quase todos os exercícios que nós fazemos, vibração de língua, vibração de lábios, Z, vogais, sons nasais, quase todos eles são exercícios de trato vocal semiocluído. O único que não é o bocejo, porque aí eu não tenho oclusão nenhuma no trato. Então, a gente já usa esses exercícios há muito tempo, mas às vezes com uma nomenclatura diferente. E aí os tubos estão dentro dessa mesma classe, porque eu estou fazendo o quê? Uma oclusão no meu trato vocal e junto com uma fonação.
Então, qual é o benefício de se usar os tubos ou um exercício de trato vocal semiocluído? É que eu tenho menos impacto, menos colisão e menos estresse nas pregas vocais. É como se a gente fizesse uma atividade física dentro da piscina, tipo um nado sincronizado, que parece que a gente ameniza o impacto de tudo aquilo. Porque eu tenho lá, olha lá, prega vocais, essas pregas, né? Eu gero uma pressão retroflexa dentro do trato vocal, como se eu criasse um megafone. Lembra do megafone que a gente fala assim, ele amplia para fora? Como se eu virasse esse megafone e ele ampliasse para dentro do meu trato vocal aquele som. E com isso, o que eu faço? Eu consigo um melhor equilíbrio entre a pressão que vem de cima e a de baixo, né? Pressão sub e supraglótica, pressão positiva e negativa. E isso me faz com que essa fonação, de certa forma, seja mais equilibrada e mais econômica. Então, é muito bacana. Eu amo usar os tubos para diversas situações. Elas têm diversos benefícios, tá? Mas, claro que existem particularidades na aplicação. E o grande problema dos tubos é que as pessoas acham que é só a gente pegar uma garrafa, colocar água, pôr um tubo dentro e assoprar. E tá tudo lindo e todo mundo vai ficar bem e todas as vozes vão melhorar, né? Então, e não é assim. A gente vai entender que existem particularidades, existem coisas que precisam ser levadas em consideração, tá? Então, qualquer exercício de trato vocal semiocluído, ele alonga o trato vocal, porque ele estreita a abertura, criando esse aumento de pressão que eu falei para vocês, o que ajuda as pregas vocais a vibrarem mais facilmente. Por isso que a gente escuta muito falar assim, que quando as pessoas usam o tubo, a gente tem uma produção de uma voz mais econômica, que fadiga menos, por conta dessa facilidade de vibração que ela proporciona, tá bom? Na maioria das vezes, tá? E aí, óbvio, a gente tem literatura para todos esses benefícios que eu vou colocar aqui, tem pesquisas para isso, tá? Mas como a gente tem um tempo curto, eu só tentei colocar os principais benefícios de todos os exercícios de trato vocal semiocluído. Depois, no final dessa aula, vocês vão ver que eu deixei meu e-mail. Então, depois, se vocês quiserem pesquisa sobre alguma dessas coisas, me escrevam no e-mail, tá bom? E aí, por e-mail, eu envio essas pesquisas para vocês, os artigos e tal. No final dessa aula, eu coloquei, tá? Então, quais são os principais benefícios da gente usar um exercício de trato vocal semiocluído? Uma maior interação fonte-filtro. Então, eu tenho uma interação melhor entre fonte, prega vocal, filtro, caixas de ressonância. Uma produção mais econômica da voz, que eu já falei isso para vocês. Uma maior amplitude de vibração, mas com menos impacto, né, glótico. Mudanças de configuração no trato vocal, e aí vai depender daquilo que eu estou trabalhando, daquilo que eu estou buscando, mas a gente consegue também essas mudanças. Uma maior energia acústica no trato vocal, então quando se coloca na espectrografia, a gente vê que tem aumento de formantes, uma melhor definição dos formantes, aumento de harmônicos, então tudo isso é um grande benefício para nós, pensando na acústica mesmo do som. Outros benefícios, um aumento de pressão sub e supraglótica, falei disso para vocês, um melhor controle respiratório, embora não seja uma ferramenta para trabalhar a respiração de forma direta, mas na verdade a gente consegue ter um melhor controle respiratório porque a gente tem um melhor controle de fonação, precisa fazer com a respiração equilibrada, então acaba sendo um benefício secundário também da técnica. Promove uma produção vocal mais eficiente, porque ela é mais econômica, fadiga menos, consequentemente é mais eficiente, tá? Um vibrato mais consistente, transições vocais mais suaves e uma eliminação de quebras de registro. Isso pensando mais na voz cantada, mas é porque também já se existe pesquisas relacionando os exercícios de trato vocal semiocluído com cantores e tal. Lembrando que aqui, gente, eu estou falando sobre exercícios de trato vocal semiocluído em geral. E aí, claro que dentro deles estão os tubos, tá bom?
E aí, olha só, coloquei aqui rapidamente para ilustrar para vocês. Então, eu tenho exercício de trato vocal semiocluído, vogal, som nasal, vibração de lábio e língua, fricativos sonoros e os canudos, que podem ser de baixa resistência, que é quando eu tenho canudos, por exemplo, olha, com diâmetro maior, ou canudos de alta resistência, que é quando eu tenho um diâmetro menor. E esses canudos podem ser usados no ar ou ainda usar na água. Quando a gente pensa, por exemplo, no LaxVox, que é o tubo de silicone, e o tubo rígido, que é o tubo de vidro. Então, existem milhões de possibilidades da gente utilizar os exercícios de trato vocal semiocluído de uma forma geral. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu não sei mais o que fazer, que técnica mais usar, mas vejam aqui o tanto de possibilidades que a gente tem de exercícios diferentes. E detalhe, dentro daqui a gente pode fazer de diversas formas. Vocês concordam comigo que eu posso fazer vibração de lábio? Posso fazer. Posso fazer. Posso cantar. Posso intercalar língua e lábio. Só que eu fiz uns 8 exercícios. E aí penso que todas essas variações eu posso variar em todos esses exercícios aqui dentro. Então, existem muitas possibilidades de exercícios para a gente trabalhar. Muitas possibilidades de ferramentas quando a gente pensa em exercício de trato vocal semiocluído. E aqueles benefícios que eu falei para vocês em geral, são benefícios em geral dos exercícios de trato vocal semiocluído. E aí, as pessoas não satisfeitas com essa quantidade, ainda surgiram muitas variações dos exercícios que a gente já está acostumado. Então, vem mão sobre a boca e o nariz, firmeza glótica, sequência de constrição labial, finger casu, um casu de papel ou cartão. Deixa eu pegar aqui, peguei tudo, não lembrei desse. Isso aqui foi a Mara Belau, que deu um curso do SEV, ó, um cartão de visita normal, tá bom? Então, e aí disso, gente, foram surgindo muitas variações. Então, ainda pensando dentro do exercício de trato vocal semiocluído. Aí veio o uso de copos de isopor, como, né, como também uma oclusão, o uso de máscaras com coxinha inflável, né? Então, tudo isso foi surgindo a fim de também trazer uma inovação para a nossa terapia e também trazer outras formas de trabalho de ferramentas. Da mesma forma, vocês concordam comigo, eu acredito, escrevam aí se não. Mas, da mesma forma que vocês, nem todo paciente de vocês se beneficia com a vibração de língua, porque, por exemplo, a vibração de língua, se a pessoa fizer com esse tanto de esforço, não vai adiantar nada, você concorda comigo? Tem gente que faz a vibração, não vibra a língua. Então, da mesma forma que eu não consigo usar um exercício para todo mundo, é a mesma coisa que nem tudo eu vou conseguir usar. Por isso que é legal eu ter, na verdade, um arsenal de materiais, um arsenal à minha disposição, desde que eu saiba a fisiologia por trás de cada coisa que eu estou tentando fazer, porque isso torna a minha terapia mais bacana, minha terapia mais inovadora, a minha terapia com recursos diferentes. E eu não sei vocês, mas eu costumo dizer assim, que os fonoaudiólogos são muito criativos, porque não adianta, a gente fica um tempão com o paciente, a gente precisa inovar ao longo das sessões. Eu mesmo me canso de fazer, gente, às vezes 2, 3 sessões, as mesmas coisas. Eu quero sempre mudar, fazer coisas diferentes. Então, a gente sente isso também com os pacientes. Então, é bastante importante essa inovação. E hoje existem muitas formas. E não contente com todas essas variações, a gente ainda vê ao longo do mundo aí, e eu não estou falando de tubos especificamente, que eu vou falar agora, outro arsenal de coisas que as pessoas têm criado fora. Então, por exemplo, isso aqui chama Pocket Box.
Esse aqui é o Dr. Vox, então ele pode ser, ó, ele juntou junto com essa que chama Mask Vox. Aqui juntou esse com esse com esse. Então, vocês estão vendo? Aqui é o Vocal Fill. O Vocal Fill é esse aqui, ó, que ela tá usando só a máscara do Vocal Fill, que é essa aqui. E o Vocal Fill todo a gente só pluga esse tubo aqui embaixo dele. E aí aqui a gente põe uma gás embebida de soro e aí a gente junta, né, vai fazendo junto, né, o exercício de tubo junto com a máscara. Né? Posso usar só a máscara e posso plugar o tubo aqui. Esse é o Vocal Fill. Mas, gente, existem milhões de coisas. Hoje em dia não tem nada dessas ferramentas vendendo no Brasil, mas eu acredito que o Vocal Fill está bem comum já, tenho visto bastante gente, mas se vocês digitarem depois esses nomes, vocês encontram na internet com muita facilidade para ver, mas tudo tem que pedir de fora. Mas para vocês verem o tanto de coisa que as pessoas têm inovado, o tanto de coisa que as pessoas têm trazido, justamente para a gente poder ter essa criatividade, essa mudança, sentir outras coisas na terapia. E aí, dentro dessa classe gigantesca de exercícios de trato vocal semioprimido, que a gente usa todos os dias na terapia, a gente tem os tubos, né? E aí, os tubos mais comuns e os que a gente mais utiliza na terapia são os de silicone ou de vidro, o canudo de refrigerante e o canudo de pirulito. Esses são os mais comuns que a gente vê no dia a dia e os que a gente mais utiliza. Chamando a atenção para vocês para o de silicone, o tubo de silicone, a gente é também popularmente conhecido como tubo flexível, ou então tubo de silicone, ou então Laxvox. Laxvox, gente, é uma marca. Pode ver que está até escrito aqui nesse tubo, tá? Laxvox é uma marca. E essa marca, obviamente, ela é patenteada. E aí, esse que a gente usa, que hoje em dia a gente tem de todas as cores. Ó, eu peguei um azul e um pink aqui para vocês. Mas tem de todas as cores para utilizar. Esse aqui é a mesma coisa do Laxvox, mas a gente chama de tubo flexível por não ter marca, por não usar a marca do Laxvox. A gente não compra. É a mesma coisa de falar assim, preciso ir no mercado comprar Nescau, e aí você compra um achocolatado de outra marca, né? Então, a gente está usando a mesma coisa, então muitas pessoas ainda acabam falando tubo de silicone, Laxvox, tubo flexível, é a mesma coisa. E o tubo rígido é a mesma coisa, tubo rígido, tubo de vidro ou tubo finlandês. A gente tem esses 3 nomes, tá? Tubo finlandês também porque ele foi criado por pesquisadores da Finlândia, então, por isso, tá? Mas a gente hoje chama de tubo de vidro ou tubo rígido. E canudo de refrigerante, canudo de pirulito, vocês já estão aí acostumados. O de pirulito, esse aqui, que foi feita a pesquisa do Ingotitze, que é o pequeno, tá? Então, ele tem abertura nos 2 orifícios, super fácil de encontrar em qualquer casa de embalagem, super em conta, você vai pagar aí 5, 4 reais em 100 unidades, né? Então, é muito utilizado também. Então, rapidamente, eu trouxe uma breve explicação sobre esses 4 que a gente considera os que a gente mais utiliza em terapia de voz, tá? Então, uma coisa só que eu quero chamar a atenção de vocês. As pessoas sempre perguntam sobre, mas esse aqui, por exemplo, ele tem o diâmetro menor do que esse. Mas olha o tamanho desse perto desse, né? Quando eu penso em exercícios e na seleção de tubos, o diâmetro é sempre mais importante que o comprimento. Então, para vocês terem uma noção, olha, eu peguei um dado de uma pesquisa, a redução no diâmetro de um tubo pela metade, por exemplo, se um tubo tem 5 milímetros e eu escolho um de 2,5 milímetros, isso aumenta o fator de resistência em 4 a 10 vezes mais, dependendo do exercício que eu estou selecionando. Então, veja, fica muito mais resistente, é muito mais difícil de eu fazer o tubo quando eu tenho um diâmetro menor, quando tem uma espessura menor, tá bom? Então, isso a gente também precisa levar em consideração. E aí, falando dos canudos que a gente utiliza no ar, eu quero falar para vocês de 2. O canudo de refrigerante e o canudo de pirulito.
O canudo de refrigerante, o de pirulito, gente, a forma deles serem feitas, a mais ideal é que eles sejam feitas no ar, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, ou então, certo? Vou fazer ele sempre no ar. Algumas considerações importantes sobre um e sobre outro. O canudo rígido, né, de baixa resistência, porque ele tem um diâmetro grande, sendo de refrigerante, ou esse aqui que é um pouquinho mais grosso, ó, ele é uma boa opção para o início, ele aumenta bem a sensação do trato vocal, porque ele vibra bem, e ele é muito fácil de fazer. Tanto é que os pacientes que já usam outros há mais tempo e fazem esse diagnóstico, nossa, isso é muito fácil, parece que o ar está escapando demais, eu prefiro fazer o outro, porque acaba sendo uma fonação muito simples, muito fácil. Então, ela é uma boa opção para começar, tá? Quando eu penso no canudo rígido, que esse aqui é rígido, de alta resistência, que é o de pirulito, gente, existe uma pesquisa, existe um porquê por trás de tudo isso, né? O pesquisador foi o Ingo Titze, ele utiliza esse canudo, e o que ele preconiza na sequência dele? Que você faça esse canudo 7 vezes ao dia, de 2 a 5 minutos por dia. Que você faça do mais grave ao mais agudo, primeiro. Depois de 1 a 2 minutos que você está fazendo, aí você pode variar a frequência e intensidade. Primeiro mantém numa tonalidade habitual. E você pode também vocalizar uma música, né? Como eu demonstrei na vibração. Ele foi criado, ele foi pesquisado, né, desenvolvido para reverter fadiga por uso continuado da voz. Vocês têm paciente aí que chega com a voz fadigada? Professor, cantor, operador de telemarketing, vendedor, né? Enfim, comerciante, empresário, advogado. É uma das coisas que a gente mais tem em terapia. Então, ele foi desenvolvido para isso. Se eu falar, mas Júlia, eu vou fazer 7 vezes ao dia, 2 a 5 minutos, esse foi o protocolo criado por Ingo Titze para você usar essa técnica só. O que hoje eu faço, e eu acredito que a grande maioria das pessoas faz, a gente faz esse canudinho, por exemplo, como um dos exercícios da minha sequência. Então, se eu vou pôr lá 3, se eu vou pôr 4 exercícios, um dos exercícios vai ser ele, 2 minutos, 3 minutos, enfim. E aí eu vou pôr isso dentro da minha sequência, né? Dificilmente a gente vai fazer 7 vezes ao dia. E mais a sequência dele, ele preconiza para que se faça dessa forma, usando essa técnica aí isolada das outras, pensando em reverter fadiga por uso continuado. Eu gosto muito desse canudinho, eu uso muito, mas tem pacientes que eu acho que não se beneficiam tanto dele. Por quê? Porque por ele ter um diâmetro muito pequeno, às vezes eu acho que ele aperta muito, faz muito esforço para fazer. Então, eu prefiro começar com um de diâmetro maior e depois passar para esse de diâmetro menor. E aí, eu trouxe para vocês os dois que a gente utiliza na água, que é o tubo rígido ou tubo finlandês, que é o de vidro, e o tubo flexível ou Laxbox, que é este aqui. Toda vez que eu coloco, olha, um tubo dentro da água, eu gero aquelas pressão retroflexa que eu falei para vocês, olha, em que eu amplio o trato vocal, amplio faringe, laringe, por conta daquele megafone invertido. Eu acho que um dos benefícios de pôr uma água junto com um tubo é porque aí eu vou ter duas estruturas flutuantes, né? Vou ter o tubo mais a água. Eu acho que a gente consegue promover uma massagem na prega vocal. Então, a sensação de conforto geralmente é melhor do que os outros, tá? Ah, Júlia, qual você usa mais? Eu uso todos esses 4 que eu tô falando para vocês. Em diversas situações, modifico o uso. O que acontece é que eu percebo que tem pacientes que gostam mais de um do que do outro, tem mais facilidade, tem mais benefícios com um ou com o outro. Então, acho que sempre vale a pena testar. Milene, eu vi que você perguntou se ele pode ser utilizado na água. Ele pode, não é que não pode, sabe? Mas ele não foi criado para isso. Porque o que acontece? Quando eu faço isso aqui, ó, e coloco ele, por exemplo, vou pôr lá numa garrafa, num copo, vou ter que dobrar. Aí, geralmente, para eu dobrar, eu vou ter que dobrar o canudo. Mesmo que ele tenha essa dobra aqui, ó,
o som já não sai igual. Aí já tem toda a questão da postura, que esse aqui já é difícil para eu pôr a postura. Sendo grande, imagina esse aqui que eu vou ter que fazer e eu preciso manter essa postura de cabeça. Tem a questão de aprofundar também muito. Fica difícil, às vezes, dosar essa profundidade com um canudo menor. Então, assim, não é que não possa, mas eu te recomendaria a tentar usar esses no ar e aqueles na água, tá? O Ingo, no vídeo Strong Phonation, o Ingo fala several times a day, sugere os momentos em que a pessoa deve usar. É muito legal, Andréia, ele faz isso mesmo e tem várias pesquisas dele falando que a pessoa pode, como é um canudinho de pirulito, então, por exemplo, ele pode guardar no bolso do paletó. E aí, sempre que ele vai sentindo necessidade, ele pega e faz uma fonação. Pela facilidade de estar com ele a qualquer momento, tá? É bem bacana esse vídeo mesmo, Andréia. Obrigada pela sugestão. Natália, tubo de vidro posso fazer na garrafa como tubo flexível? Natália, poder, pode, mas não deveria. Por quê? Porque o tubo flexível, ele tem uma refração do som diferente. E é a mesma coisa a questão da postura. Você vai ver que o tubo de vidro, eu tenho uma especificidade diferente de todos os outros tubos. Eu preciso controlar a profundidade, porque se eu mudar a profundidade, eu mudo o objetivo que eu busco com esse tubo. Então, ele é bem importante em relação a isso. Tanto que, assim, você fala assim, Júlia, você usa de vidro? Uso, mas eu uso em casos mais específicos, porque, por exemplo, fendas muito grandes, quadros de paralisia, paresia, porque ele é difícil de controlar a altura, ele é difícil de postura, vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco, e ele também é muito fácil de quebrar, né? Então, qualquer coisinha. Então, a gente precisa ter cuidado pensando nisso, tá? Joia, Andréia, obrigada. Existe uma profundidade mais específica? Quanto mais fundo, maior a força, quanto mais raso, menor a força, ou algo do tipo? Jaila, a gente tem mudança de carga pensando em diâmetro, aquilo que eu falei, maior diâmetro, menos carga, menor diâmetro, mais carga. Existem também, ainda não é muito um consenso referente ao comprimento do tubo, uns falam que sim, outros falam que não, mas a quantidade que eu aprofundo, sim, se você fizer o tubo mais superficial e soprar ele na garrafa, você vai ver na hora, você vai sentir em você mesmo que é muito mais fácil, que a refração do som é muito menor do que se você aprofunda mais. Então, quanto mais profundo você pôr o tubo, mais carga você está dando para aquele sujeito, sim, tá bom? Então, na água devemos utilizar o flexível. Laila, na água devemos utilizar ou flexível ou rígido. Esses dois, tá bom? Vou seguir aqui, daqui a pouco eu olho de novo nas perguntas, tá bom? Só parei porque era bem nesse ponto. Então, vamos lá. Quando eu penso no tubo rígido, e eu tô super atenta no horário, que eles ficam desesperados comigo, que eu ponho um monte de coisa, mas vai dar tudo certo, são 8h16, tô esperta aqui no horário. Ó, quando eu penso no tubo rígido, que é o tubo de vidro, que alguém me perguntou, ele foi indicado para a maioria dos distúrbios vocais, criado como tubo finlandês para tratar a maioria. Qual que é o foco dele? Fonação, respiração e postura. Tudo aquilo que envolve isso que a gente busca ao trabalhar a voz. Eu posso usar ele isoladamente ou em conjunto com outros exercícios. Gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sempre gosto de usar em junção com outras coisas. Eu nunca uso uma técnica isolada e tal. Não é que não possa, tá? A gente pode sim usar, mas eu sempre prefiro usar uma associação de técnicas, mas isso é particular também do terapeuta. Quais são os principais benefícios dele? A gente tem vários resultados positivos devido ao abaixamento de laringe e firmeza de vibração da prega vocal. Com isso, eu tenho um maior equilíbrio, consequentemente, uma produção de voz com maior economia, que é o que a gente sempre busca, na verdade, né? Uma voz mais econômica, que canse menos, que seja, de certa forma, mais resistente, tá? Então, ainda pensando nesses tubos rígidos, era aqui que eu queria chegar, que eu acho que foi para a Natália que eu falei sobre isso. Veja, se eu aprofundo pouco, eu tenho um objetivo. Se eu aprofundo muito, eu tenho outro objetivo.
Então, eu acho que não vale a pena a gente correr o risco de fazer ele na garrafa, entende? Porque muda completamente o que eu quero, o que eu busco fazendo dessa forma. Então, vamos lá. O que que as pesquisas... deixa eu voltar. O que que as pesquisas dizem? Que quando eu tenho uma... Estou falando de tubo de vidro, tá, gente? A primeira coisa que a gente consegue pensar primeiro é a postura. Veja que aqui, ó, a gente teve que colocar uma caixa, aqui nessa foto do livro, perdão, tá? Tem uma caixa, aí tem um pote em cima e depois o tubo. Por quê? Porque ele não é um tubo que dobra. Então, eu não vou poder fazer isso aqui, porque eu não posso dobrar a cabeça. Então, eu preciso erguer isso na minha altura. Então, por exemplo, ó, eu tô aqui com um computador de mesa, com um notebook. Tem 5 livros embaixo dele. E se eu tivesse que fazer o tubo nessa posição, eu teria que subir um pouquinho mais, porque ainda está faltando. Então, a gente precisa controlar a postura. Esse é um principal parâmetro que eu vejo muita gente fazendo tubo de vidro errado. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Óbvio que, como todo tubo, quando se é estudado, surge um protocolo de aplicação e o Simberg coloca o protocolo dele, de que nas primeiras 2 semanas se faça 1 minuto 10 vezes ao dia e depois de 4 a 5 minutos 6 vezes ao dia, o que é muito, né? Mas esse protocolo, obviamente, funciona, só que a gente hoje também associa ele dentro da nossa sequência de exercícios. O que eu penso que quando eu tenho uma disfonia comportamental, e aí eu penso em vozes muito tensas, lesões de massa, por exemplo, nódo, pólipo, vozes que estão muito apertadas por tensão muscular, eu preciso fazer uma emissão prolongada e afundar no máximo de 1 a 2 centímetros. Gente, 1 a 2 centímetros é muito pouquinho. Eu vi que a Andrea colocou assim, para proteger seu tubo, você pode colocar uma liga de dinheiro, assim não rola na mesa, e isso é legal mesmo, colocar. E também para você controlar a profundidade que você coloca, você pode ou fazer igual esse aqui, eu fiz uma marcação antes da aula, ó, tá vendo? Que eu marquei com caneta de... caneta que era de retroprojetor, eu não sei mais como fala. Marcador permanente. Marcador permanente que a gente faz que não sai, que fica fácil, ou ainda colocar um elástico ortodôntico aqui, ó, tá bom? Que também dá super tranquilo para poder controlar a profundidade. Porque vocês vão ver que se eu aprofundar mais de 5 a 15 centímetros, eu já não uso mais para disfonias comportamentais. O foco dele é para paralisia, paresia, fendas muito grandes, muito amplas. Aí eu tenho uma profundidade maior e aí a gente tem uma outra sugestão de protocolo pela Mara. Então, gente, é muito, muito importante a gente pensar na profundidade quando a gente pensa em tubo de vidro. Marina, o tubo de vidro é mais indicado? Não. Eu posso ter indicação para todos eles, usar todos eles. Eu só preciso entender que cada um a gente usa de uma forma e sentir na voz do meu paciente qual vai ser os benefícios que ele tem relacionado a um ou relacionado a outro. E por fim, gente, o último, que é o LaxVox, que é o tubo de silicone. Ele hoje tem milhões de cores, é uma combinação de um exercício de trato vocal semi-ocluído e a resistência da água. Ele foi criado com o objetivo de condicionamento vocal, aquecimento vocal, melhor controle de voz, diminuir tensão e até para prevenir disfonias durante resfriados. Ele foi muito criado para condicionamento, por isso que eu acho que se veio tanto o uso para voz profissional. A gente viu tanto cantor, tanto artista fazendo, porque ele facilita mesmo. A sensação que o paciente tem logo depois que ele faz a emissão é de uma voz melhor, mais confortável, mais projetada. Eu sempre acho que quando o paciente relata assim, ó, eu tenho uma sensação de uma voz mais fácil. Eu acho que esse é um grande benefício. Porque as pessoas buscam uma voz mais fácil, que vibre mais fácil, que saia mais fácil. Então, isso é um achado também importante para nós. Especificações do tubo, ele é de silicone, tem esse comprimento e esse diâmetro, 35 e 9, quando a gente compra dessas empresas que tem, já vem assim. Orientado que se use num copo alto ou numa garrafa PET de 500 ml, tá? E que a gente comece colocando a ponta do tubo superficialzinha também,
E depois, conforme a gente vai trabalhando, a gente pode aprofundar mais para ter um pouco mais de resistência e de condicionamento. No protocolo inicial foi falado que a gente pode fazer de 3 a 5 vezes por dia durante alguns minutos. Eu acho que a gente também pode pôr ele dentro da nossa... Acho não, tenho certeza que a gente pode pôr dentro da nossa sequência de exercícios, e eu utilizo muito assim. E a gente pode fazer diversas vocalizações. Deixa eu fazer aqui. E assim vai, né? E a gente vai sendo criativo e criando as nossas referências aí. Georgia, a diferença do tubo rígido e do tubo flexível é a forma de aplicação e de uso dos dois. Esse você usa de uma forma, esse você usa de outra. Esse foi criado basicamente para trabalhar disfonias por tensão ou lesão de massa e paralisia. E esse foi criado para condicionamento, para aquecimento. Embora eu possa usar os dois para benefícios semelhantes. Eu só preciso cuidar que quando eu estou pensando, por exemplo, em algumas lesões, esse precisa ser usado com alguns cuidados e esse com outros cuidados, tá bom? Para um paciente com queixa de fadiga e cansaço, seria ideal começar com uma menor profundidade? Sim, sempre ideal começar com uma carga mais leve e depois isso aí aumentando. A gente vai aumentar a carga quando a gente pensa em condicionamento, não quando a gente pensa também só em lesão, tá? Ai, gente, olha, eu tô vendo todos os recados felizes também, tá? Eu tô lendo os bons também, obrigada pelo carinho, tá? Eu tô só respondendo as perguntas pra gente andar, mas eu tô feliz com todos os recadinhos aqui. A quantidade de água na garrafa, geralmente a gente pede que se coloque mais ou menos, ó, 1/3 da garrafa. E aí, claro, que quando a quantidade não muda muito, gente, um esforço. O que vai mudar mais é a profundidade do tubo, tá? Tá, eu vou seguir aqui, depois eu dou mais uma olhadinha no chat, tá bom? E aí, olha, eu trouxe uma figura super legal para vocês. Veja, olha aqui, trato vocal antes do tubo, ó o tubo aqui na boca, depois do tubo. Olha como a gente tem uma ampliação do trato vocal de uma forma geral, véu palatino mais alto, laringe mais bem colocada, faringe mais larga, língua mais baixa. Então, a gente tem milhões de benefícios do uso pensando em tubos para terapia. O que eu acho muito legal falar para vocês, e eu estou encerrando, é que a gente precisa sempre pensar que vocalizar num tubo, vocês concordam comigo? É muito distante de falar, né? E muito distante de cantar. Então, eu preciso devagarzinho, fazendo um treino, fazendo uma transferência desses mecanismos e desses ajustes que eu estou encontrando, tanto para a fala quanto para o canto. Porque de tanto eu repetir, isso vai calibrando o meu sistema e isso eu vou tendo melhoras. Mas eu preciso entender que isso não é uma relação direta. Então, essa transição é sempre muito importante para o paciente, tanto para a fala quanto para o canto, tá? E aí, para eu encerrar, da mesma forma que eu trouxe novidades para exercício de trato vocal semiocluído, gente do céu, vejam isso. Olha a quantidade de tubos criados nesse mundo. Eu tentei trazer todos que eu encontrava. Tem de tudo que é marca, país. Olha só que coisa. Olha, estão vendo? Nem vou falar de um por um, porque, enfim, tem milhões. Trouxe alguns para mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó. Porque eu sei que a gente é curioso, né? Minha mais fono, ó. Esse aqui chama Singing Straw. É esse aqui, ó. Ele é assim, dentro dele vem 3 tubos, nada demais, tá? Igualzinho o nosso canudo de metal. Pode comprar o de metal que a gente tem no dia a dia. Tá escrito, ó, são 3 tubos. Tá escrito no nele Singing Straw. E qual que é o... Ele usa? Ou eu uso 3, aí o 2, ou 1. Porque eu estou diminuindo o diâmetro. Fazer com 3 é muito mais fácil. Com 2 um pouco mais difícil, com 1 um pouco mais difícil. Eu vou diminuindo o diâmetro. Isso a gente pode fazer com canudos no nosso dia a dia e também fazer com canudos de metal que a gente compra de refrigerante, só por curiosidade de vocês. Mostrar um outro que é lindo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Que ele parece, tem de prata e tem esse aqui que é rosé.
Ele é da ovo de ovo mesmo, Stro, que eles chamam a empresa. E aí ele é um tubo já, tipo, ó, ele vem como se fosse uma... Aqui tá chovendo muito, não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva. Como se fosse uma corrente pra gente, ó, pendurar, tá vendo, no pescoço? E aí ele vem, ó, com um tubo de metal. Estão vendo? Sei que vocês vão amar isso, né? Achei lindo também, ó, tá vendo? E um outro que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. Parece um anel, tá vendo? Ele também é da Ovo Straw, chama Sing Ring. São tudo empresas de fora, mas é porque a gente é curioso, né? Ó, ele é assim. Então a gente coloca o dedo e aí ele tem 3 furinhos. Então se eu tampo um furo fica mais fácil, 2 furos fica mais difícil, 3 furos fica mais difícil ainda. O que eu estou fazendo? Diminuindo o diâmetro, tá? Então, na verdade, o intuito é sempre o mesmo, mas existem diversas coisas hoje esparramadas aí pelo mundo, e é legal para a gente conhecer também, e para a gente saber o quanto as pessoas utilizam os tubos pensando em terapia. São 8h29 e eu, ó, terminei. Pessoal, vou dar mais dá tempo, Alegra, né, de olhar mais um pouquinho aqui no chat. Pessoal, deixei todos os meus contatos aí. Se vocês quiserem alguma coisa, me mandem por e-mail, eu vou respondendo, né, ao longo das semanas, mandando as coisas. Esse aqui é o meu Instagram. Lá eu posto bastante coisas também relacionadas à voz, relacionadas aos cursos. A gente tem bastante curso também que vem por aí. E tem bastante coisa também para vocês de material, de dicas que eu dou, tá bom? Vamos lá. Eu prometo que eu vou ler todos os recados que eu vi que tem um monte, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, mas deixa eu responder alguns aqui, ó. Posso repetir o nome dos 3 tubos? Posso. Esse aqui chama Sing, de cantar. Escrevi aqui, ó. Sing Ring. Ele é da Sing Ring. Ele é da Ovo. Se vocês forem no meu Instagram, eu tenho eles lá. Ovo. Ai, gente, a hora que eu digito, ele corrige. Ovo Straw. Ó, mandei aí para vocês, tá? Esse outro que eu mostrei bonito aqui, ó, do pescoço, também é dessa mesma marca, Ovo Straw, que eu mandei aí. Vocês encontram os dois. Esse outro aqui, ó, que é os 3 tubinhos e tal, é uma outra marca. E eu vou mandar aqui. Singing Straw. Se vocês digitarem, vocês vão encontrar, tá bom? Acho que é isso, deixa eu ver. Tem experiência no uso de disfagia, Renan? Eu não tenho, porque eu não trabalho com disfagia, mas eu já até inclusive dei curso em parceria com pessoas que dão da área de disfagia e elas têm muitos benefícios do uso de tubos com disfagia, viu? Então, tem muita coisa que eles usam em associação, sim, tá? E eu sei que funciona muito bem nessa área, mas não consigo te dar maiores detalhes. Obrigada. Tá, para exercício de trato vocal semiocluído, copo de isopor ou plástico? Isopor, tá? Ele é um copo de isopor de 300 ml. Você coloca ele e aí você segura aqui, ó, a bordinha para você segurar o som dentro do trato. Então, ó. E aqui no fundo você faz um buraquinho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Júlia, vi o uso de canudo de bambu. Natália, eu já vi também, mas nunca experimentei. Então, eu não sei te dizer. Eu já usei muito de papel, quando... eu não sei se na cidade de vocês é proibido usar o de plástico já. Aqui foi, mas hoje já é liberado de novo. Eu uso, só que ele deforma rápido, aí tem que trocar, né? Mas, então, eu acabo preferindo usar o de plástico. Mas, para quem não tem, dá para usar o de papel tranquilamente, tá? Seria recomendado para disfonia infantil? Cristiane, sim. Só precisa tomar cuidado com a dose e com os diâmetros muito pequenos. Então, eu não usaria o canudo de pirulito, por exemplo. Eu usaria diâmetros um pouco maiores, tá? Deixa eu ver aqui.
Tá, já fizeram mais algumas perguntas de disfagia, disfagia. Sei que tem benefício, gente, não sei mais detalhes. A profundidade está relacionado à carga, tá? Quanto mais profundo, mais carga eu coloco naquele exercício. Bom, deixa eu ver os últimos. Pode... Esse aqui eu já respondi. Vamos poder... E aí, isso aí é que não sei com a Alegra. Alegra de aula. Eu uso os tubos na disfagia e beneficia na musculatura, língua. Olha que legal, no sincronismo todo, a Natália comentou. Geralmente associa, dependendo do objetivo para disfagia, o que mais utilizamos, sim, utiliza muito o Respiron, mas eu sei que utiliza muito também o tubo, tá? Para elevação laríngea, ó, a gente tem várias sugestões aí. Amígdalas hipertrofiadas. Andréia, se ela é hipertrofiada, obstrui respiração, precisa cuidar, né? Eu de repente, usaria com muito cuidado. Acho que usaria outros recursos, tá? Disfonia infantil, vocês podem usar qualquer tubo. Cuida com diâmetro pequeno, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês do de pirulito. E cuida com o de vidro, né, gente? Porque criança, para quebrar esse de vidro, é muito fácil. Então, eu indicaria mais o de silicone e o de refrigerante para criança, tá bom? Alegra, acho que respondi, assim, grande parte das perguntas. Bom, Júlia, com certeza. Apesar de que eu acho que a gente ia ficar, né, que nem como a Jaila falou, ficaríamos até meia-noite aqui, porque a aula foi super agradável, super gostosa de se ouvir e de participar, como sempre, né, Júlia? Normalmente, a gente não faz divulgação dos cursos, né? Que o objetivo do circuito de verão não é fazer a divulgação dos cursos. Mas eu acho que a Júlia foi tão... vocês gostaram tanto que eu acho injusto não passar a informação de que a Júlia vai realmente organizar um curso conosco. Aliás, 2. Semana que vem ela já está conosco junto com a Patrícia, né? E na atuação de voz e MO, fazendo a atuação das duas áreas e um aprimoramento só dela, de 4 aulas. A gente não tem o hábito de fazer a divulgação do curso, a gente tinha combinado até não falar, mas fica aí o convite a vocês, se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais da Júlia, porque realmente ela tem uma didática muito gostosa para passar as coisas, né? Obrigada, Alegra. Gente, obrigada pelos recados todos. Eu tentei ser o mais dinâmica possível e tentar também, de certa forma, colaborar com vocês em 1 hora, né? Para quem me conhece sabe que eu não sou muito de esconder o ouro, eu realmente mostro o que eu faço e como eu faço. E fico feliz que vocês tenham gostado. Alegra, eu até comentei do curso sem querer, porque realmente, assim, às vezes num curso um pouco mais longo, a gente consegue passar muitas coisas, né? Então, fica o convite para vocês. Semana que vem a gente tem um curso com a Tati, que chama Eu Faço, Ela Faz, alguma coisa assim. Eu Faço, Ela Faz. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu faço em MO, ela faz em voz, alguma coisa assim. Que a gente vai falar de todos os parâmetros. Ela fala na parte de MO e eu falo na parte de voz, quais são as técnicas que a gente usa. E depois a gente criou um aprimoramento. Aprimoramento? Sim, a gente chama de aprimoramento, que são 4 meses, 4 aulas. São 4 aulas, que muito na verdade são aí, mais específicas só sobre incentivador respiratório, só sobre emergência vocal, que são coisas que a gente precisa de mais tempo para falar sobre. Né? Mas, assim, estou muito feliz, Alegra. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito, Júlia. Obrigada pelos recados, pela presença, por terem ficado conosco. Né? E é isso, eu acho. Alguns alunos não conseguiram chegar no início, então fiquem tranquilos, nós já organizamos a gravação, a gente já está entendido, já sabemos como organizar, né? Porque no início ficou a dúvida de como seria feito, se a gente ia conseguir realmente passar para vocês a gravação, mas agora estamos já bem habilidosos, já vamos conseguir colocar no canal do YouTube, então fiquem atentos, vocês vão receber o e-mail, como vocês receberam, quem fez os outros cursos já receberam não só o e-mail informando da gravação, mas também dos certificados
que quem esteve presente vai receber o seu Mas que chique, hein? Um curso desse. Mas é porque elas merecem mesmo. Elas merecem mesmo. Arrasou. Eles merecem. Desculpe, Flávio. Verdade. Olha só, o que aconteceu, Júlia, que você não falou com o Flávio? Flávio, eu fiquei tão preocupada de dar conta que eu respondi o Renan, que tem outro homem aqui nessa sala, e não mencionei você, viu, Eu acho que Flávio? ele adorou ter sido esquecido. Pois né? é. E aí vamos, olha, se for possível a gente tirar as outras fotos, se os alunos ainda estiverem assim, Então vamos. vamos tirar as fotos. Vamos. Abram aí, gente, vocês aparecem pequenininhos, então não precisa estar lindo, maravilhoso. Tá todo mundo lindo. Vou tirar então, tá? Então, tela 1, sorriem. Peraí, Temos muitas telas, podemos? Então, vamos lá. 1, 2, 3, sorrindo. Tela 1, foi. Muito bem. Tela 2, sorriem de novo. Tchururu. Calma aí, Karina. Isso. Ai, tá toda aberta, tô feliz. Sorrindo. Isso. Agora, muito bem. Agora a tela 3. A tela 3 ainda tá funcionando. Não abria. Sorrindo. Calma aí, que subiu um. Apareceu, calma aí. Meu Deus, tá aí. Tem gente abrindo. Tem gente abrindo. Pronto, tirei todo mundo. E a tela aqui, gente, nós temos 6 salas. Vamos abrir mais. Tirei 3 até agora no meu aqui. Como o meu só aparece câmera aberta no meu. Então. Sala. Mas tá, olha. Calma aí que eu vou tirar a tela 3 de novo, porque tá aparecendo um monte de gente nova aqui. Olha só. Espera aí, tela 3. Então, vamos lá. Maravilha. Obrigado mesmo pela presença. Mais uma. Sorriem. Calma aí. Alegra que veio mais um monte de gente aqui. Meu Deus, espera. Aí. 1, 2, 3, sorrindo. Pronto. Pronto, Alegra. Bom, amanhã nós temos a Patrícia Faro. Estamos esperando vocês. Semana que vem temos a Maura Sanches e a Escila, a doutora Escila, do curso de PDL. Então, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Feliz de ter vocês mais uma vez. Já ultrapassamos 5.000 inscrições. Eu acho que esse projeto só trouxe mais alegria para mim, para nós, do que para vocês. Com certeza, espero poder ter vocês muitas vezes conosco. E muito obrigada, Júlia, por essa aula maravilhosa. Obrigada, Alegra. De novo, obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Amanhã todo mundo na aula da Tati, hein? Amanhã estaremos aqui, 7h30. Um beijo, gente. O pior é a gente se dividir, né, Júlia? É verdade, Alegra, são vários ao mesmo tempo, né? Eu tenho aulas em todos os momentos. Eu estou aqui, estou na outra. Mas acontece, é isso aí. Faz parte, né? Faz parte, gente. Obrigado, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco. Aguardem nosso e-mail com o link da gravação, o certificado. Façam a sua inscrição, sigam a Fonotrade no Instagram. Isso. Sigam a Júlia no Instagram. Compartilhar, gente, por favor, hein? Quê? Marca a gente para a gente compartilhar, né, Alegra? Isso. Vou botar as fotos também. A aula foi super agora, Júlia, obrigada. Obrigada, gente. Bem que você falou. Na verdade, eu falei assim, aula de tubos. Falei, mas quanta coisa tem para falar de tubos? Só falar de 4 tubos. Ainda tem muitos mais. Tem muita coisa. Muito bom. Muito para falar umas 4 horas. Não, eu vou dizer, é muito bom saber que a fonoaudiologia já chegou a esse ponto, alcançou esse nível de qualidade. Está evoluindo muito, né? Sei, muito bom. É muita modernidade, eu falo, muita coisa nova. Boa noite. Vai continuando. Obrigada a todos. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Obrigada pela participação.
A gente aguarda vocês irem. Vou sair aqui também. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos. Obrigada, Boa Alegra. noite. Tchau.